como será que cada membro da Akatsuki ia pescar na primeira etapa do exame Chunin? Ideia dividida aí pelo inscrito Rafael Gomes, eu curti muito a ideia, já que fazer logo hoje esse vídeo. A gente sabe que na primeira etapa do exame Chunin sempre vai uma equipe, né? Então pelo menos vai 3 aí membros da Akatsuki pra lá. Então algumas das hipóteses eu vou usar, se o cara precisar eu vou dar ajuda pra ele pra pescar, tipo que nem a Temari, mas no geral eu vou tentar fazer com que todo mundo consiga pescar sozinho. E outra coisa também é que eu vou tentar fazer com que não tenham pescas tão ridículas quanto a gente teve no anime, né? Tipo a Tenten pescando pelos espelhos e outras coisas afins. Começando por um dos mais complicados, Deidarinha Sama. A gente sabe que o Deidara tem aquela capacidade de criar aqueles bichos e sai por aí, então ele conseguir se movimentar dentro da sala não seria o problema, mas a gente não sabe, não tem informação se esses bichos que ele cria, essas artes, né, que ele cria, se elas conseguem obter informações e trazer para ele. Se elas conseguissem, aí já estaria sucesso, né? Ele só fazia os bichinhos, o bichinho pegava as informações da prova e trazia para ele. Mas pensando que eles não poderiam fazer isso, a única maneira que eu imaginei foi com a necessidade de ajuda dele fazer o bicho ir até algum dos colegas dele que já conseguiu a pesca. Aí então ele pega a pesca de um desses colegas que fez em algum papelzinho pequeno e deixou lá. Essas foram as duas únicas maneiras de pescar que eu imaginei pro Deidara, porque realmente ele foi um dos mais complicados. Mas ainda assim foi bem melhor do que qualquer uma daquelas pescas ridículas que a gente teve na primeira etapa, né? Itashinho-san. Esse aqui eu acho que é um dos mais fáceis de fazer a pesca, porque a gente já teve até um cara que pescou e que foi uma pesca relativamente ok, né? Que foi o Sasuke usando lá o Sharingan para copiar os movimentos do lápis e ele escrever também. Itachi faria isso aí com o pé nas costas, mas imaginei também outras possibilidades pro Itachi. Ele poderia tranquilamente resolver a prova sem pescar, claramente, já que a Sakura conseguiu, e ele não é um imbecil que nem o Sasuke. E outra maneira também que eu imaginei dele pescar é utilizando nada mais nada menos do que o Tsukuyomi infinito, ou então um genjutsu aí qualquer, que ele poderia ver qual é o professor ou os professores que estariam olhando para ele, porque com certeza os professores eles são divididos, né? Então cada um fica responsável por olhar um certo grupo de alunos. No professor ou nos professores que estivessem olhando para eles simplesmente lançariam um genjutsu, fazendo com que os professores vissem que ele realmente está fazendo a prova, mas não, ele estaria aqui olhando para lado, olhando pro outro, pescando e fazendo. Seria tranquilíssimo e calmo essa prova pro Itachi. Kizami Hoshigaki. Esse também foi uma das que eu tive mais que pensar aqui para saber como é que diabo que o Kizami ia conseguir pescar nessa prova. Porque assim, o Kizami ele só tem habilidade meio que de ataque e de defesa, né? Não tem nada assim muito mais elaborado. E aquela espada samba errada aqui dentro da prova, nada. Acho que ele não ia nem poder levar. Mas pensando que o Kizami consegue controlar a água ali ao seu bel prazer, e a gente sabe que dependendo da iluminação e da água, a gente tem a propriedade reflexiva da água, né? Daí o Kizami poderia fazer uma pesca estilo a Tenten, só que muito mais bem elaborada e não tão na cara assim que ele realmente passar, né? Então o que eu imaginei foi ele usar um jutsu de água, só que em escala bem pequena, fazer com que ela ficasse presa, a água, né, ficasse presa na parede ou no teto, porque se ficasse flutuando também ia ser muito na cara. E com essa água presa na parede ou no teto, usando a propriedade reflexiva da água, ele conseguiria ver a prova de alguém e pescar. Mas me diz aí o que é que você acha? Você acha que eu tô viajando na maionese? Eu achei legal, achei que seria interessante. Kakuzu também foi outro bem complicado de imaginar como é que ele ia pescar. Mas depois de pensar um pouquinho, eu pensei em duas possibilidades. Primeira, o Kakuzu tendo ajuda. Se ele tivesse alguém que já conseguiu pescar dentro do grupo dele, dos 3, ele poderia simplesmente enfiar um daqueles fios que ele tem pelo chão, que aí não daria pro professor ver, né? Assim, era só ele pegar, por exemplo, por debaixo da carteira, aí o fio atravessar a carteira, atravessar o chão, ia até o bolso ia por debaixo também até o bolso do parceiro dele que tava com a pesca, que trazia a pesca pra ele, ou a possibilidade mais esdrúxula que eu pensei também, que no caso ele pescaria sozinho, seria também com essa habilidade do fio, só que nesse caso, ele primeiro perfuraria o chão, a carteira e o chão com um fio grosso, e quando ele chegasse até o local de um lugar que tem um dos alunos que está resolvendo a prova, daí, em vez de passar o fio grosso, ele passaria um fio bem fino, que imperceptível à visão,
prenderia o fio no lápis do cara que tá escrevendo, ou então na mão, não sei assim, e vendo os movimentos, assim como o Sasuke viu os movimentos com o Sharingan, os movimentos do fio, ele poderia conectar outro fio que faria os mesmos movimentos com o lápis dele e escreveria a prova, passando nota 10. Nagatinho vulgo Pen. Com certeza também seria um dos mais tranquilos aí de pescar, que é aquele que tem aquele olho do capeta. Então, para começar, e levando em consideração que o Rinnegan é uma evolução do Sharingan, imagino eu que o Rinnegan tem sim as mesmas habilidades básicas ali do Sharingan, de ter uma visão muito apurada, muito detalhista, que conseguiria imitar os movimentos dos lápis ali tranquilamente. Imagino que Pen conseguiria fazer isso. Você acha que não? Diz aí nos comentários por quê. Mas pensando em usar habilidades que o Pen demonstrou no anime, a gente poderia usar também a visão compartilhada do Pen, onde ele poderia se passar também por um dos professores, mas para não ser tão imbecil quanto o Kankuro, de colocar um professor extra e os caras não perceber que é uma mentira estrombólica, como é que os professores não percebem que tem um professor extra ali, o Pen poderia capturar um dos professores e colocar um dos seus caminhos de Pen como esse professor que ele capturou, transformado. Então daí não teria como os professores saber, porque é o mesmo cara ali. E você pode dizer, mas ele seria desqualificado por prender um professor. Não, tô imaginando aqui que os caras não iriam desqualificar ele, porque ele não matou o professor, ele só capturou. Isso iria demonstrar que ele é um ninja muito forte ou o professor é muito merda. Mas, levando em consideração que isso pudesse acontecer, também tem a possibilidade de ser um cara extra ali, já que a porra do Kankuro fez isso, Mas outra possibilidade seria ele usar a habilidade dele de atração e fazer com que uma ou mais provas voassem assim, viesse para próximo dele, não precisava atrair exatamente até ele, para não ficar muito na cara, e parecendo meio como se fosse uma ventania, as provas voaram e ele, com a habilidade do Sharingan e também com a habilidade de ninja, vendo a prova bem rapidamente assim, com visão periférica, ele conseguiria pegar um retrato da prova e faria a prova dele tranquilíssimo e calmo. Sassorinho, o rei das marionetes. Você já pode estar pensando, ele vai fazer o mesmo esquema do Kankuro. De jeito maneira que o Kankuro é um animal, Fez um diabo de um professor extra, que não é pra existir. O Sasori pensaria bem melhor e também faria a captura de um dos professores. Só que o do Kankuro também não foi muito bem explicado, porque ele fez um professor, mas não é dito como é que ele conseguiu resolver a prova, porque o boneco, em nenhum momento foi passado que aquele boneco consegue trazer informações pro Kankuro, não. Pelo menos eu não me lembro exatamente como foi que ele fez. Aquele boneco não fala, não pensa. Então, eu sendo o Kankuro ou o Sasori, eu na verdade faria o papel de professor e o meu boneco seria o aluno, porque aí eu como professor poderia ver a prova que está sendo resolvida e com a habilidade de manipular faria o boneco resolver da maneira que é para ser. Aí sim faria mais sentido. Hidan, discípulo do Deus Jabiroca. Esse também foi uma das mais complicadas que eu imaginei, porque o Hidan praticamente não tem habilidade especial nenhuma. Porra, que ele tem é ser imortal. Mas o que é que diabo adianta ser imortal numa prova que tem tempo determinado? E ele é burro pra cacete. Mas, porém, entretanto, todavia, eu consegui imaginar duas maneiras do Hidan pescar. Uma é que ele teria informação prévia ali da prova, mais ou menos. Ele poderia imaginar que teria uma prova daquela. E ele colocaria uma pesca meio que generalizada dentro da barriga dele. Ou ele poderia, cortar um braço dele antes, braço esquerdo, se ele for destro, antes de ir pra prova e colocar a pesca dentro do braço dele, porque aí o pessoal dentro da manga, beleza, os professores iam ver, tem que ver, mas dentro do braço, ninguém ia imaginar que tem uma pesca dentro do braço. Ele poderia simular uma dor na barriga e pegar a pesca dentro da barriga, dentro do estômago, e pescar com aquela pesca. Mas, levando em consideração que ele não teria como saber dessa pesca, não teria como colocar essa pesca nele, não teria como saber da prova, ele poderia dar um jeito de tirar o sangue do professor que tá olhando especificamente a prova dele, ou dos professores que estão olhando a prova dele, fazer o jutsu de maldição, fuder com os cabas, dar uma furada assim nele, os caras ter um momento de distração, e na hora que ele se distraísse, ele poderia pescar à vontade e depois voltar a fazer a prova. O Hidan é o mais difícil de fazer, mas imagino que dessa maneira aí poderia dar certo.
Conan, essa também foi uma das mais legais que eu imaginei de fazer, e apesar de ter que raciocinar um pouquinho, mas logo eu já imaginei como é que ela poderia pescar aí tranquilamente e bem imperceptível. A Conan tem a habilidade de papéis, né? E a prova é feita em um papel, e ela tem a habilidade de mover esses papéis para onde ela quiser. Imaginei duas possibilidades. Uma, ela usaria um desses papéis para ir pelo chão, por debaixo das carteiras. Uma das possibilidades poderia entrar debaixo da prova de alguém que está fazendo, e a pessoa resolvendo lá não ia perceber que o papel entrou, porque ela poderia causar uma pequena distração para o papel entrar por debaixo da prova da pessoa. Ficaria lá perfeitinho embaixo, o cara resolvendo, e o relevo do papel iria ficar escrito a prova. Então ela puxaria o papel de volta e com o relevo ela escreveria por cima e estaria a prova dela sempre resolvida. Ou outra possibilidade seria ela mandar o papel e, caso ela tenha essa habilidade, que eu não sei se ela tem, mas poderia ter, mandar um papel transparente. Então quando o papel, ela poderia colocar o papel por cima, o cara iria resolver, só que ele iria estar resolvendo o dela achando que era o da prova. Daí quando o cara terminasse de resolver, ela tiraria o papel, voltaria para ela, o cara ia olhar para o diabo da prova sem estar resolvido, ia ter que resolver de novo, e ela já estaria com a prova 100% resolvida. O que é que você achou aí da Conan pescando? Eu curti. Obito Uchiha vulgo Tobi também seria um dos mais tranquilos aí de fazer a pesca, já que ele tem o Sharingan. Poderia fazer o mesmo esquema ali do Sasuke e Itachi, mas Obito também teria outra possibilidade, que era usar a outra dimensão. Então ele poderia simplesmente ir para outra dimensão e deixar um clone lá na carteira, e na outra dimensão dar um jeito de pescar e voltar. Orochimaru Cobra Rei também é outro que não teria dificuldade nenhuma, dificuldade zero em pescar nessa prova, já que é o rei da maracutá e das presepadas, né? Orochimaru bastava fazer umas cobrinhas, metia as cobrinhas na sala, as cobrinhas, e como a gente sabe, o Orochimaru tem habilidades com cobras inteligentes, então ele poderia pegar essas cobras que iriam ver as provas e voltariam, passariam informação, de preferência entrando no ouvido do bicho e dando as informações lá dentro, que o Orochimaru é nojento a esse ponto, né? E chegamos ao final desse vídeo aqui. Me diz aí o que é que você achou das pescas aí da Akatsuki. Eu curti demais esse vídeo, curti fazer. Agradeço aí ao inscrito Rafael Gomes pela ideia. Se você tem ideia de outros vídeos, deixa aí nos comentários também, que eu vou avaliar, e se eu curtir a ideia, pode ter certeza que eu vou trazer aqui.